Apresentação do trabalho intitulado Análise do linguajar ribeirinho, os estudos dialetais no Amazonas, de Tayane Teixeira Miranda, acadêmica do curso de Letras do 7º período, sob a orientação do professor Franklin Roosevelt Martins de Castro. Introdução. O presente trabalho visa abordar um estudo de contexto ideológico e social de um grupo em que são empregadas as variações linguísticas, linguagem essa que nos permite uma comunicação verbal em que não há necessidade de usar termos técnicos e formais da língua padrão. A linguagem é livre e repleta de expressões coloquiais e regionais. O ribeirinho possui em suas falas traços muito culturais, estes que aprende com os discursos vivenciados ao longo da vida de acordo com a comunidade em que ele está inserido. E, partindo desse pressuposto, faz-se necessário uma análise de uma linguagem geral e rotineira de um grupo, de modo que sejam abordados os fatores influentes e dominantes que levam à prática desse linguajar. É importante lembrar que vai ser abordado questões sociais, culturais e também econômicas. Objetivos. Objetivo geral: expor um estudo sobre o linguajar dos ribeirinhos, excepcionalmente dos ribeirinhos da comunidade Barreira do Andirá. Objetivos específicos: identificar os fatores influentes e dominantes que atuam na prática do uso das variações linguísticas, analisar as expressões usadas pelos falantes da comunidade, pesquisar o significado e a derivação das expressões faladas pelos ribeirinhos e descrever o perfil etnolinguístico da comunidade locus da pesquisa. Partindo dos objetivos que foram propostos, espera-se chegar a um resultado a partir de uma observação da rotina de um grupo de uma determinada comunidade, que no caso o público-alvo vai ser os ribeirinhos da comunidade Barreira do Andirá. Vai ser observado como as crianças vêm se adaptando com as variações que já são muito utilizadas dentro da comunidade pelos mais velhos, apurar o significado, como que surgiu essas palavras e também identificar os fatores que influenciam para que eles façam o uso dessas expressões e dentro disso chegar ao resultado, que é explicar o porquê de tudo isso, como que se dá e por que é importante entender que as variações existem e não pode ser classificado como certo e errado, porque dentro do contexto deles está sendo aplicado de forma certa. Metodologia. Este trabalho será conduzido através de pesquisa qualitativa, considerando que se pretende obter e analisar dados de uma determinada realidade social para alcançar os objetivos propostos. Também se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, pois terá como base teórica estudos e pesquisas desenvolvidas e publicadas de autores que discutem sobre variação linguística, dialetologia, sociolinguística. A exemplo, temos os autores já citados na fundamentação teórica da pesquisa, onde temos o principal teórico que vai embasar as diversas teorias, que é o William Labov. O objeto de pesquisa é a linguagem, a partir de um estudo de caso sobre o linguajar do ribeirinho. Ressalto que também será fundamentado por pesquisa de campo, onde vai ser preciso observar a rotina desse grupo e para poder avaliar o seu perfil etnolinguístico. Referencial teórico. Utilizaremos Quares Justiano, que vai apresentar um estudo dialético aprofundado a fim de apurar a complexa evolução das expressões utilizadas por um determinado grupo social, pautando a mutualidade entre a dialetologia e a sociolinguística. A dialetologia vai ser muito utilizada para o embasamento da pesquisa, que parte de uma análise sintática, morfológica, fonológica ou léxica de um dialeto de determinado plano geográfico. Existe uma linha tênue entre os ramos da dialetologia e da sociolinguística, mas por mais que ambas estudem o conceito da língua dentro de um contexto social, há uma diferença em seus objetivos. A sociolinguística tem um estudo bem mais amplo, apresentando várias vertentes. Souza e Lopes apresentam um estudo de uma pesquisa sociolinguística a respeito da terceira onda, a comunidade de prática, a indexicalidade e estilo. Veloso abrange um estudo variacionista,
Essa proposta consiste em analisar, no geral, 3 ditas zonas da sociolinguística que explicam os processos linguísticos variáveis, pautando os fatores sociais da relação de uma comunidade de prática. As 3 ondas da sociolinguística serão muito bem pautadas por esses autores, onde vai ser explicado detalhadamente como que os fatores sociais podem influenciar na prática durante a comunicação de determinado grupo social. Labov, juntamente com mais 2 autores, vai mostrar um estudo sobre as mudanças e as variações nas comunidades, pautando a mudança natural de um dialeto sistematizado e espontâneo. Em outros casos, a questão de adaptação de acordo com outros falantes, o que deixa de ser espontâneo e passa a ser configurado. Labov é o principal teórico que cultivou um estudo sobre uma das vertentes da sociolinguística, que vem ser a linguística variacionista, que vai ser muito bem explicada sobre a questão de mudança, como o indivíduo tem a sua fala de forma natural, que é uma coisa corriqueira do seu dia a dia, é uma coisa bem espontânea, e quando ela passa a ser configurada, como quando eu passo a espelhar minha fala de acordo com a fala do outro. O resultado. Esta pesquisa em andamento é um estudo de caso do linguajar ribeirinho, excepcionalmente dos ribeirinhos da comunidade Barreira do Andirá, identificando os fatores influentes e dominantes que atuam na prática do uso das variações linguísticas. Portanto, trata-se de um estudo ainda bibliográfico para mapear as pesquisas já realizadas quanto à dialetologia no Amazonas, para construir um aporte teórico que norteie a pesquisa, destacando a importância dos estudos das variações linguísticas. Como a pesquisa ainda está em andamento, está sendo buscada a colaboração de muitos autores que tratem a questão das variações linguísticas no contexto amazônico, a dialetologia, para que possamos ter uma base para quando for feita a pesquisa em campo, seja bem apurada para que possamos chegar aos resultados propostos e assim ter um bom rendimento da pesquisa. Considerações finais. É importante que esse tema seja abordado no curso de letras para que os futuros professores de língua portuguesa ensinem que existem diversas formas em que a língua pode ser usada para a comunicação, atendendo às particularidades de cada grupo social, assim, contribuindo para que não haja distinção e preconceito linguístico. Falando sobre o preconceito linguístico e a grande importância disso ser abordado na escola, enfatizando o alvo da pesquisa, que são os ribeirinhos, isso sem falar que não somente eles fazem o uso das expressões coloquiais e das variações linguísticas, porque é uma coisa da nossa cultura regional, principalmente no contexto amazônico, parentinense, nós somos muitos adeptos a variações, mas dessa mesma forma ainda acontece de haver preconceito linguístico dentro desse contexto e fora dele também. Algumas expressões são estranhas para quem não conhece e eles acham que está errado, então é por isso que é muito importante que seja ensinado dentro de sala de aula que as variações existem e que a linguagem pode ser feita de forma livre, contanto que não haja dificuldade na comunicação, porque o que importa é que tenha entendimento. O interesse pelo estudo do tema, novamente falando sobre a questão da rotina, no ambiente que a gente convive, quando observamos por fora também, a gente percebe como a sociedade lida com isso e como sempre vai ter preconceito de falar. Dar um exemplo e falar, a pessoa fala errado, vai falar o quê? Que essa pessoa não teve estudo, e é isso que vai ser pautado dentro do perfil etnolinguístico dele. Vai ser estudado quais são os fatores que atuam dentro dessa construção do diálogo livre. Por que tal pessoa fala dessa forma? De onde vem essa palavra? O que significa? E os estudos linguísticos estão aí justamente para mostrar que as variações existem, elas devem ser aceitas e respeitadas e que não é errado falar desse jeito.
porque, como fala em cima, atende às particularidades de cada grupo social. Essas são as referências dos principais teóricos que norteiam a pesquisa. Muito obrigada!